Vocês verão nesse vídeo os relatos de vários ex-membros, ex-integrantes, ex-funcionários da NASA. Aqui eles mostram como o governo mundial nos mantém alienados a todas as informações das descobertas feitas nos últimos anos, descobertas essas que mudariam o cenário humano no mundo, onde não mais existiria pobreza, miséria, fome. Tudo que está relatado nesse vídeo condiz com as mensagens que recebemos de nossos irmãos da Federação Galáctica nos dizendo que vamos agora entrar numa era dourada quando passaremos a desfrutar de tecnologias que nem imaginamos que exista. Existem e não nos é acessível devido a um controle dos senhores das trevas que ainda tentam se segurar no poder que já está ruindo. Eles já não têm mais como manter esse poder, pois estão falidos. Há muito tempo que esses nossos irmãos das estrelas vêm trabalhando com algumas pessoas aqui no planeta para desmantelar esse império do mal sem que haja guerra, coisa que não mais haverá, pelo menos a nuclear, pois eles desativaram todas as ogivas e os foguetes transportadores. Essa é também mais uma informação que não pode vir a público, pois demonstrará o quanto estão frágeis e fracos. Esse império Illuminati das trevas que governa a raça humana, não podem mais esconder as descobertas feitas, irá agora vir a público e essa será a derrocada final deles. Tudo que foi descoberto que você verá aqui será partilhado com todos os seres humanos. Existem muitas mensagens de nossos irmãos que falam nesse assunto e os agentes da luz que aqui vivem entre nós e trabalham para a Federação, como o Corego da Aliança das Esferas, Cobra, um agente da luz que usa esse codinome, inclusive fala da libertação de todos os seres em regime de escravidão em todo o sistema solar, como exemplo o que verá aqui sobre o projeto Pegasus da missão Marte. Verá a razão de tantos filmes que chamam de ficção para encobrir a verdade caso ela venha a surgir e você ser taxado de tolo por dizerem que tudo isso é ficção e não é. É a mais pura realidade de uma tecnologia descoberta há muitos anos e nos negaram os seus benefícios para continuarem a nos manter como gados obedientes. Todas as grandes empresas estão envolvidas nesse interesse escuso e obscuro, a começar pelos grandes bancos como JP Morgan, Rockefeller, Monsanto que mudou geneticamente a soja e outros alimentos, Microsoft e muitos outros grandes empresários que terão as suas instituições falidas e serão presos, o que já teve início. Para quem não sabe, todas essas informações estão disponíveis inclusive por jornalista investigativo Benjamin Fulford. As informações você encontra no blog Sementes das Estrelas. Todos os dias saem informações atualizadas do quanto anda o nosso avanço à liberdade das correntes que nos prendem a esse regime escravo imposto por esse império de trevas. Compartilhem essas informações para que todos tenham acesso ao conhecimento. Não pensem que é ficção, pois não é. Veja o projeto Pegasus Missão Marte da NASA. Link na descrição do vídeo. Marte tem dado muito o que falar nos últimos anos. Pouco a pouco, tem surgido mais informações que não deixam de surpreender-nos e demonstrando uma vez mais o ocultamento ao mundo inteiro de um conhecimento que, se viesse a público, mudaria drasticamente a nossa forma de vida. Marte dá um giro sobre si mesmo em 24 horas e 37 minutos e tem 2 satélites, Phobos e Deimos. Alguns cientistas acreditam serem artificiais, primeiro porque Phobos tem 4 vezes mais velocidade do que Marte e nenhum satélite pode ter mais velocidade do que o planeta ao qual gira em torno, porque se pertence a Marte, deveria ter a mesma massa e portanto a mesma velocidade. E segundo, porque Phobos diminui a velocidade quando se aproxima de Marte, e este é um fenômeno que só se observa nos satélites artificiais como os lançados pela Rússia e Estados Unidos. As imagens procedentes de Marte têm gerado muita polêmica. Apesar da manipulação das cores, parecem mostrar árvores, água, pirâmides e tubos. A modificação das cores são feitas na intenção de esconder a verdade, porque essa é a prova evidente da existência de água e, portanto, de vida. Pensam em nos enganar mostrando-nos fotos de cores vermelhas, mas a verdade sempre acaba vindo à luz. Por mais esforços que faça a NASA em nos ocultar a informação, sempre haverá gente que cedo ou tarde virá contar a verdade. Por isso aparecem cada vez mais testemunhos de pessoas que afirmam que há seres humanos e não humanos vivendo em Marte.
William Cooper e John Leach apresentaram uma acusação contra a NASA por ocultação de informação em um documento enviado em 12 de janeiro de 1989 ao presidente na época George Bush. Também Raul José denunciou a NASA em tribunal californiano por ocultar informação de vida extraterrestre em Marte. São muitos os cientistas que trabalharam para a NASA que asseguram que existe uma conspiração para ocultar a realidade sobre o planeta vermelho. No caso de Gordon Novel, que trabalhou para o Serviço de Inteligência, está convencido de que há um grande encobrimento das viagens a Marte e que há décadas enviam pessoas para lá. Utilizam os aviões triangulares negros que fazem o percurso até Marte em 33 horas. Usam energia livre já há 60 anos. Afirma que a razão de ocultarem essa informação do mundo é porque se soubermos que não temos que pagar nada pela energia, haveria uma mudança drástica mundial, já que os bancos vivem do petróleo e graças a ele controlam o mundo, e a energia sendo gratuita, acabaria a pobreza. Outro testemunho importante é o de Andy Basiaco, advogado e escritor americano que trabalhou no programa Pegasus, que era um projeto secreto da CIA, que fazia experiências com teletransporte. Segundo Basiaco, podemos viajar pelo espaço-tempo desde 1967. Afirma ter sido teletransportado a Marte mais de 40 vezes, algumas delas em missões secretas da CIA. O advogado norte-americano relata as viagens que realizou ao planeta vermelho entre 1981 e 84, em que afirmou ter feito acordo com o atual presidente Barack Obama. Ele disse que subiu em um tipo de elevador e durante 15 minutos mudou de forma e quando a porta se abriu, estava em uma estação em Marte. Compara esse planeta com o deserto do Arizona com céu azul. Em princípio é um pouco difícil de respirar, como se estivesse no pico de uma montanha muito alta. Segundo ele, quando lá chegou, haviam humanos construindo lugares para viverem. O que mais chamou a sua atenção foi uma civilização que afirma existem no interior do planeta e que visitou, guiado por um habitante dali. Um humanoide os recebeu e se comunicaram por telepatia e os levou a lugares que haviam construído no interior do planeta. Disse que se encantou pela cidade que parecia ter sido feita por Gaudí com linhas e formas harmônicas e curvas. Segundo Basiaco, a sua experiência em teletransporte começou quando seu pai lhe propôs fazer parte do projeto Pegasus, quando ainda nesse tempo era engenheiro-chefe da Agência de Projetos de Investigação Avançada de Defesa. Tem viajado pelo mundo relatando as suas experiências coletadas no descobrimento de vida em Marte que foi publicado em 2008. O advogado afirma que tudo isso seja difícil de acreditar, mas a pesquisa de teletransporte vem sendo feita há décadas. Também Botin, ex-comandante da OTAN, assistiu e testemunhou as operações encobertas. Afirma que extraterrestres estão em Marte há centenas de milhares de anos, e também fala dos aviões triangulares que saem da base de Utah. Segundo ele, estamos tendo contato com extraterrestres, que temos antigravidade e energia livre há mais de 50 anos. As naves triangulares se chamam Benstar. David Wilcock afirmou que conhece alguém que sabe como foi montado o projeto e que a base subterrânea já tem centenas de milhares de anos. Também afirma que há muito tempo estão usando a teletransportação. O astronauta Bill Waller afirma que a NASA sabe da existência de uma civilização em Marte e a estão encobrindo, e também que o programa da missão Marte continua secreto. Outra pessoa que tem conhecimento de vida em Marte é Richard Wagland, que afirma que estamos enviando pessoas a Marte há muito tempo.
conta que quando foi conselheiro científico para a televisão, estando na sala de controle da NASA com Carl Sagan, viu numa tela um vídeo de arquivo, quando a nave Viking aterrissou em Marte em 1936. Viram as primeiras imagens da superfície de Marte em cores, que parecia muito se assemelhar ao Arizona com um céu azul claro, e pouco depois veio uma ordem para que as fotos tivessem as suas cores mudadas para um tom avermelhado, e imagens selecionadas, apagadas. Segundo Richard, a NASA oculta que Marte tem uma atmosfera similar à da Terra. Também o relato de Jordan Maswell diz que Marte está habitado por pessoas como nós, e Virgil Armstrong, militar com grande conhecimento sobre Marte, afirma que há pessoas lá desde meados de 1980. Outro muito importante testemunho é o de Laura Eisenhower, neta do histórico presidente americano Eisenhower. Diz ela, que no Congresso Internacional de Ufologia em 2014, comentou que em 2006, tentaram recrutá-la para uma operação secreta relacionada a Marte no projeto Pegasus, o que ela não aceitou. Disse que o projeto tratava de teletransportação a Marte, viagens no tempo e controle mental. Também muito interessante o relato do Dr. John Brandenburg, que é um físico teórico de plasma em uma companhia aeroespacial no meio oeste americano. Ele acredita que uma civilização humanoide viveu uma vez em Marte. Acredita que as rochas de Marte indicam que houve muita água no passado, o suficiente para encher um oceano tão grande quanto os da Terra, significando que onde existe água, existe vida. Foi encontrado também restos arqueológicos de uma civilização desaparecida. Segundo investigações, Marte tinha um ambiente similar ao da Terra. John acredita que haja ainda vida em Marte e, de acordo com ele, isso pode ser demonstrado pela grande quantidade de metano que estão saindo de algumas zonas da superfície marciana. Em 1976, a nave americana Viking 1 tirou fotos de Marte. Uma delas chamou a atenção do cientista de todo o mundo. A imagem de um rosto humano na superfície do planeta. Mas o que é ainda mais surpreendente e menos conhecido, foi a descoberta de mais rostos em outras regiões de Marte. Segundo o resultado de suas investigações baseadas em informes da NASA e nos dados da Agência Espacial Europeia, os cientistas estudaram de perto os dados geológicos e geoquímicos do planeta vermelho e chegaram à conclusão que havia em Marte uma biosfera similar à da Terra. No ano de 2014, se tornou pública a notícia de uma ex-funcionária da NASA chamada Jackie, que trabalhou na missão Viking, assegurando que em 1979, viu através de uma das câmeras instaladas na Viking, dois humanos trabalhando sem os trajes espaciais. Em 2006, no programa de rádio de George Rock, enquanto entrevistava John Leares, piloto da CIA, receberam uma ligação de Jackie que queria perguntar a John o que ele podia falar sobre o que havia visto quando trabalhava na missão Viking da NASA. Eu trabalhava na NASA naquela época. Trabalhava com um conjunto de sistemas, incluindo o sistema de câmeras instaladas na Viking, quando numa noite, vi na tela de uma das câmeras, dois homens sem os trajes espaciais. Vieram do horizonte e operaram o explorador Viking. Devido à distância, não puderam o que acontecia. Provavelmente faziam reparos. Isso me chamou a atenção, embora ache que essa foi a razão para estarem ali. Marte tem uma atmosfera que permite caminhar por lá. É igual à Lua e não é tão espessa como a da Terra, mas com um programa de 24 horas, se pode caminhar na Lua. Pode ser feito sem o uso de traje espacial, como em Marte, que não é necessário o traje.
Outra história semelhante é a de Michael Helf, que é um informante e ex-membro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Conta ele que em 1976, foi recrutado como membro permanente para a colônia secreta de Marte. Foi teletransportado e passou 20 anos como membro permanente de seu pessoal. Em 1996, voltou à Terra por teleportação, retrocedendo 20 anos, chegando a uma base americana em 1976. Trabalhou durante 6 anos nas bases militares americanas na Terra antes de ser dispensado com honras em 1982. No livro Os Registros de Marte, escrito por sua esposa Stephanie Helf, John descreve 2 tipos de indivíduos na colônia de Marte. O primeiro tipo são políticos, que visitam temporariamente, viajando por meio de um portal Stargate. Permanecem por 2 semanas e regressam. O segundo tipo são as pessoas permanentes, que devem ficar por 20 anos em Marte. Ao final desse período, são liberados e levados de volta ao seu ponto de origem dentro do espaço-tempo, algumas tendo as suas lembranças bloqueadas. Após o seu retorno à Terra, continuam com seus trabalhos normalmente. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que sabem que a NASA esconde informações sobre Marte. Tem ainda mais evidências. Porque só mostram uma mínima parte das fotos de Marte. Imagens de baixa qualidade, com cores retocadas, partes apagadas, e sempre ainda lhes escapa alguma anormalidade que nos dá o que pensar. Se a tudo isso adicionarmos as declarações daqueles que trabalharam para a NASA, afirmando que existem seres humanos e não humanos em Marte, chegamos ao resultado de uma grande lista de razões para se pensar em uma grande conspiração e também o porquê dessa conspiração. A resposta é simples e fácil. No momento em que vier a público o conhecimento da energia livre usada no teletransporte, viagens no tempo sem nenhum custo, não poderão mais nos manter no controle mental ao qual estamos submetidos, e assim desmoronará o império financeiro criminoso que mantém os povos submetidos à fome e à miséria. Perderão o controle mundial das massas e cairão, como já está começando a acontecer. Apesar de seus esforços para encobrir tudo isso, não conseguem evitar que a cada dia surjam mais e mais pessoas dispostas a contar a verdade, e menos pessoas a acreditar em suas mentiras oficiais. Muitos links na descrição do vídeo, para serem estudados. A ruptura está próxima.